Deus e governante sobre os anjos, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Essa é a primeira parte, tal qual diz também o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Na carta de Paulo aos Colossenses também, Paulo diz que Ele é a plenitude. Isso é algo realmente maravilhoso, é profundo. Mas ao mesmo tempo em que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, sustém todas as coisas pelo poder da sua santa palavra, a sequência do verso vem dizendo que Ele agora, Jesus, Ele é o Filho do homem, pouco menor que os anjos, e adotou a natureza humana com toda a sua fragilidade até a morte. O que significa ser filho do homem? Sendo que Ele é Deus. Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade, o Pai da eternidade. Se Ele é Pai da eternidade, como que Ele pode ser filho? Ele foi filho naquele momento em que houve a concepção, a junção entre Deus, Espírito Santo e Maria. É nesse momento que Ele é o Filho do homem no sentido da mulher Maria. Então, quando diz que Ele é Filho de Deus, muita gente às vezes acha que Ele é o Filho do Deus, entre aspas, Deus o Pai, como popularmente nós chamamos. Mas Ele é Filho de Deus, o Espírito Santo. Abriu a mente? Caiu a ficha? Entendeu? Então é nesse sentido que Ele aqui é chamado de Filho do homem. Então todas as nossas fragilidades Cristo tomou sobre Ele. Teve cansaço, sentiu sede, teve fome, chorou na morte de Lázaro. As fragilidades humanas, tudo que eu e você passamos, Cristo passou de uma maneira infinda. No segundo parágrafo, da lição de sábado à tarde, Deus diz sobre Jesus: você é meu filho, Hebreus 1,5. Esse Deus aqui é o Deus Espírito Santo. Jesus se referiu aos filhos humanos como seus irmãos. Dá para fazer essa conexão? Eu e você fomos criados à imagem de Deus. Hoje uma imagem arranhada, fosca, devido ao pecado, mas ainda trazemos a marca de Deus, tal qual o planeta, o mundo, o universo, a natureza que foi criada. Você ainda pode andar por muitos lugares por aí afora e ver lugares lindos, rios, cachoeiras, cascatas, árvores, não é assim? Animais, o canto dos pássaros. Apesar de estarmos vivendo no século XXI, um planeta Terra infectado, purulento de pecado, você ainda consegue ver sinais da maravilha e do amor de Deus. O sol, a chuva, o vento, a gestação de uma mulher, o sorriso de uma criança, tudo isso ainda reflete o amor, a graça, a maravilhosa bondade de Deus. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o nosso irmão, porque eu e você fomos criados à imagem de Deus. O Senhor Deus é o nosso Pai. Agora o que aconteceu é aquilo que eu sempre falo, a nossa mente não alcança isso. O Criador dos céus, da terra, do espaço, do universo, a Bíblia diz que os céus dos céus não pode contê-lo. Aquele que estava sentado no seu trono de glória e luz, sendo reverenciado pelos santos anjos, querubins, deixou seu trono de glória e luz, deixou sua coroa de ouro, deixou seu cetro de rei, para se tornar um de nós. Antes mesmo de nascer já tinha sido rejeitado, foi nascer lá no meio dos animais. Seu berço foi um coxo, futuramente ali agora usou uma coroa de espinhos e carregou no ombro uma cruz. Esse é o nosso irmão, aquele que se tornou um de nós. E no livro de Hebreus diz que Jesus é o divino Senhor, Criador, sustentador e soberano. Em contrapartida, em Hebreus capítulo 2, já leva para outro ângulo o que Ele realmente, Jesus Cristo, é. Diz que Ele é sumo sacerdote humano, misericordioso e fiel. E aqui no resumo da lição diz que sua descrição como irmão fiel e misericordioso é retratada na descrição do Filho como manifestação suprema do Deus Criador eterno. Um dos seus seguidores, um certo dia, fez uma pergunta e fez para ele uma proposta: mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda quer ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Nós somos iguais.
Não existe esse negócio de Deus o Pai 100%, Jesus Cristo 99%, Espírito Santo 98%. Os três são 100%. Isso é algo profundo. Mas como muitas vezes entender que os três é um? É tal qual diz que quando um homem está junto com a sua esposa, diz que os dois são uma carne. Como que pode ser dois uma carne? É isso que a Bíblia diz, que você e o seu cônjuge, vocês são um. Mas vocês não são dois? Está vendo aí? Assim também é na Trindade. Existem três, mas na verdade eles são um. Um em amor, em poder, em criação, em restauração. Isso é algo realmente muito, muito fantástico. Pessoa idosa não pode falar muito. Eu, como já passei de 60, agora eu conto com a colaboração de vocês. A lição de domingo vem como título "O Irmão como Redentor". Agora vocês vão participar. Se vocês não participarem, eu vou ficar aqui sentado até 10h10. Nós vamos ficar olhando um para a cara do outro, tá bom? O irmão como redentor. Queridos, vamos lá. Eu quero ouvir a voz de vocês. O irmão está aqui com o microfone. Você levante a mão, dê o seu parecer, ele vai levar o microfone até você. O irmão como redentor, na partir de domingo. Você que estudou ali, desde a pergunta 1, que faz um paralelo sobre Levítico, e depois na pergunta 2, que nos conduz novamente para Hebreus 2, 14 a 16, fazendo um resumo, o que você leu, o que você entendeu. Vamos lá. Olhando para o relógio aqui, o ponteiro está girando. Olha lá. Está vendo? Se apertar, sai. É assim. Eu entendi que Jesus é o nosso resgatador. Sim. Ele veio nos resgatar porque nós perdemos aquilo que Deus nos deu, Certo. né? Que foi o paraíso. Estávamos destituídos da glória de Deus e Jesus veio como o nosso resgatador. Amém. Muito bem, isso mesmo. É isso. E o que mais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Temos a irmã lá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Se soltem, falem. Não fiquem com timidez. Assim, aqui nos fala o irmão como redentor, né? Sim. Jesus é o nosso redentor. E também acontecia em Israel um parente próximo, né? Um ano jubileu que poderia, né, também interferir para que a pessoa não se empobrecesse, devolvesse aquilo que ele tinha perdido. Esse também era chamado de redentor. Certo. Quer dizer, ele resgatava aquela propriedade que o parente tinha perdido. Assim, Jesus também nos resgatou, né, da perdição. Com certeza. Amém. Mais alguém? Também tem a questão do, só coloca aqui, com o vingador de sangue, como vingador de sangue. Se ocorresse um acidente, uma pessoa fosse morta por acidente, o parente mais próximo também, do irmão, vingador de sangue, poderia requerer o sangue do irmão que foi morto. E aí a Bíblia coloca uma ilustração. A pessoa que matou sem querer, ela tinha que fugir para as cidades de refúgio. Certo. E ali era uma garantia de que ela não seria morta, não seria vingada o sangue da pessoa que ela matou. E o irmão de sangue, que o vingador de sangue, perseguiu o assassinato. E aí ele vem mostrando que Jesus, nós matamos, né? Nós matamos o Filho de Deus sem querer. Nós não tivemos, matamos o Filho de Deus, pregamos ele na cruz. E aí então, o Espírito Santo, através de Deus, vem requerer e fala para ele: olha, foge para a cidade, foge para a cidade, foge para a cidade, foge para a cidade, que é o céu, nossa salvação. Então, sempre Deus está nos perseguindo para nos salvar, indo atrás de nós para nos resgatar, para tentar nos salvar do Deus vingador que vai requerer o sangue do Filho dele. Muito bem. Nós temos na Bíblia um livro lá no Antigo Testamento, o livro de Ruth, não é verdade? Você pode ver, já leu, sobre Ruth e Noemi, que tinham ido para a cidade de Moab, né? Lá para a terra dos Moabitas, quando houve ali
aquela fragilidade lá, que os filhos morreram, enfim, elas regressaram para suas terras. Houve um resgatador ali, alguém que deu um apoio, que deu um suporte. Também eu li que nos tempos de Jesus, quando uma pessoa devia e não conseguia resgatar essa dívida em moedas, a pessoa poderia, o credor poderia pedir a esse devedor que ele vendesse seus filhos, sua esposa, e se transformasse em escravos até que quitasse a dívida. E esta era uma forma de pagamento. E aí Cristo veio, o Criador do universo, e isso me impressiona bastante, porque ele é o Senhor absoluto. Quando você olha o universo hoje, você compara o planeta Terra a outros sistemas solares, você fala, se eu fosse Deus, eu não iria nunca naquele lugar. Porque é muito, muito insignificante. E ele veio, se fez escravo, pagou a vida para nos resgatar. Isso para mim é muito grande. Às vezes eu começo a pensar tipo assim, meu Deus, eu não vou entender nunca isso. Porque como humana, como ser humano pecador e estúpida que eu sou, eu não faria isso nunca, eu não viria nunca esse planeta e também não iria resgatar ninguém. Aí eu mandava um anjo lá qualquer, falava, vai lá e se vira. Mas ele não, ele veio, morreu na cruz e ele sabia de tudo isso. Como Deus, ele sabia. E como ser humano, ele vestiu a roupa de humano para poder ter o mesmo comportamento que nós tivemos. Chorou, teve medo, teve fome, teve cansaço, dormiu no barco, pediu para o Pedro assar um peixe lá na praia, porque ele tinha fome. E antes de morrer, ele suou sangue de medo. Isso, quando eu vejo quimicamente, biologicamente, o que ocorre no corpo humano, ele teve uma dilatação arterial tão grande que o sangue extravasou das artérias, extravasou a barreira da pele. Porque ele suou sangue. Isso é Deus. Como eu falei, eu não consigo entender esse Deus. Jamais iremos compreender. Eu não tenho Jamais. condição. É como uma certa feita eu falei, se você tivesse que adotar uma criança recém-nascida, totalmente legalizada, com os documentos, e ao você pegar aquele menino, aquela menina, nos seus braços, o Senhor Deus te mostrasse aquela criança daqui a 15, 18 anos à frente, te dando perturbações, dores de cabeça, envolvido com drogas, com alcoolismo, com roubo, com prisão, você iria querer adotar essa criança? Não. Não vem falar que queria, porque você não queria não. Porque aqui ninguém quer dor de cabeça. Não é assim? Cristo não, ele sabia de tudo isso, desde a eternidade. Eu fico muitas vezes imaginando ali, ele ajoelhado no jardim do Éden fazendo Adão. E antes de soprar nas narinas o fôlego de vida, olhou assim para Adão, né? Eu, Rubens, penso isso, né? Essa coisa minha. Um dia eu vou ter que sair da minha zona de conforto, se assim eu posso dizer, para me tornar um dele. Eu vou dar uma ordem para ele e ele vai me desobedecer. Quer saber? Vou fazer homem nenhum não. Eu podia ter apagado, não podia? Mas ainda bem que ele não fez isso, né? E esse homem, Adão, ele vendeu tudo isso para o diabo. Foi o que o diabo disse para Jesus Cristo: tudo isso me foi dado, e eu dou para quem eu quiser. Então nós entramos num cativeiro, e Cristo veio para nos resgatar desse cativeiro. Algumas pessoas de algumas denominações eu já tive o desprazer de ouvir isso, dizendo que Cristo não vai voltar a segunda vez, e que se ele vier, ele vai ser crucificado de novo. Olha a mentalidade do povo. Se ele não vai vir a segunda, por que veio a primeira? Veio só para morrer? Se algum parente seu é sequestrado e você paga o resgate, aí você paga o resgate e fala assim, pode ficar com ele aí. Se você não quer ele, para que pagou o resgate? Graças a Deus que nós temos um Redentor. O Redentor, como a própria Bíblia diz, está aquém da nossa compreensão. O que temos que fazer é termos humildade, como falei agora há pouco na introdução, tirar a sandália dos nossos pés e aceitar esse ato de amor. Eu não sei quantos dias, meses e anos você tem de igreja, mas você veja que a nossa vida cristã muitas vezes é tão oscilante, né? Como a onda do mar. Tem dias que você está bem, tem dias que você está meio para baixo. A dúvida parece que paira sobre a sua cabeça, aquelas nuvens negras, com trovões e relâmpagos. Daqui a pouco o sol parece que brilha novamente, e você vai caminhando.
e você olha para o lado, olha para trás, quantos que já estavam conosco, que já não estão mais. Uns dias desses encontrei com um aqui na Avenida do PC, e falei, olha, você subiu da igreja, não vai mais lá na Cidade Ademar. Quando eu falei, você não vai mais lá na igreja da Cidade Ademar, parece que eu joguei uma serpente no colo dela. Eu não. As pessoas com ódio de Deus, com ódio da igreja, né? E um dia professaram amar a Deus, se batizaram, entregaram-se para Deus, mas nessa jornada, nessa caminhada, muitos vão ficando para trás. E se nós não abrirmos os nossos olhos, nós estamos na fila, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós também corremos um sério risco de ficarmos para trás. Graças a Deus, então, que tornou-se Jesus Cristo, nosso parente mais próximo, e nos redimiu, e Ele não tem vergonha de nos chamar de irmão. Na segunda-feira, o título da lição foi: não se envergonha de chamá-lo de irmão. Vamos lá, vamos participar. Parabéns para vocês que participaram, mas tem mais gente para falar. Vamos lá. Lição de segunda-feira, dia 17 de janeiro. O que você leu e gostaria de fazer um breve resumo? Ninguém vai falar? Eu não estou nem aí, vou esperar dar 10 e 10. Góis, o irmão Góis vai falar. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Mesmo nós pecadores que somos, depois do pecado, Ele veio aqui e se fez como um de nós, se pôs no nosso lugar, e veio aqui nos resgatar. Então, assim, nós não deveríamos, nós deveríamos adorar esse Deus, deveríamos buscá-lo, deveríamos reverenciá-lo, porque tem muita gente que fala, mas Ele era Deus, Ele veio aqui, por isso que Ele venceu todas as barreiras e todos os limites dessa terra, Mas Ele não era Deus, Ele veio como forma humana, como eu e você, se entregou mesmo. Então nós devemos fazer o mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse, isso está escrito lá no Evangelho de Mateus: aquele que se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem também vai se envergonhar dele diante do Pai. Eu tenho que imaginar essa cena. O Senhor Deus, o Pai, chegando para Jesus Cristo e perguntando: filho, você conhece Rubens Ribeiro Martins? Não, Pai, não conheço. Qual será a minha surpresa? Como o Senhor não me conhece? Estou na igreja há X anos, trabalhei em tal departamento, e pela sua misericórdia e graça o Senhor me usou para fazer estudos bíblicos e conquistar almas para o teu reino. O Senhor disse que não me conhece. Não te conheço. Apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade. É possível ser cristão e praticar iniquidade? Naquela parábola de Mateus 13, a irmã White diz assim, dentro daquela parábola: nem todos os que estão na igreja são enviados por Deus. Satanás também manda os seus agentes para atrapalhar a obra. Você crê nisso? E tem gente que muitas vezes aparece no nosso meio só para bagunçar? Vamos lá. Fazendo uma analogia, uma vez eu vi essa analogia, achei interessante, do que Cristo fez para nos salvar. Imagine, você sabe que os peixes, que eles estão perdidos, que eles estão confinados naquele aquário, e que existe um mar lá fora. E aí, como é que você vai dizer para aqueles peixes que estão dentro do aquário que existe um mar, que eles podem ser livres, um lugar muito melhor para eles, se você estando aí como ser humano? Você tem que se fazer peixe para poder dizer isso para eles. E essa analogia eu achei interessante, porque foi mais ou menos isso que Cristo fez por nós. Ele teve que pegar a nossa natureza para poder dizer para nós: olha, existe um reino melhor, o reino do meu Pai. Existe algo melhor. Vocês não foram criados para morrer. E eu vim resgatar vocês, e tem algo melhor. Vocês estão sendo escravos de Satanás. E através disso, nós temos agora a esperança e as boas novas do Evangelho. Eu queria compartilhar aqui o que a Ellen White diz, irmão, um texto sobre essa Hebreus, capítulo 2. Ela diz: por amor a nós, Jesus se esvaziou de sua glória, revestiu sua divindade com a humanidade, para que pudesse tocar a humanidade, para que sua presença pessoal pudesse estar entre nós, para que pudéssemos saber que Ele estava familiarizado com as nossas provações e simpatizava com a nossa dor, a fim de que todo filho e filha de Adão pudesse compreender que Jesus é amigo de pecadores. Quando nós estudamos a Bíblia, desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis
queda, enfim, ali no capítulo 3, o próprio Deus sendo o primeiro evangelista, falando do que iria acontecer no futuro, que a serpente iria picar o calcanhar, o filho do homem, da mulher, e o filho do homem iria esmagar sua cabeça. Você vê ali paralelos na vida de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, tudo com Deus. E aqui fala da lição também de Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés, ele foi chamado filho da filha de Faraó. Ele seria o próximo faraó. Moisés estava, entre aspas, como diz o povo numa linguagem mundana, estava com um boi na sombra. Tranquilo, meu. Eu vou casar com uma linda rainha, vou ter meus filhos, aqui quem comanda sou eu. Mas ele saiu da sua zona de conforto. Ele foi para o deserto, ficar lá 40 anos tomando conta dos gados do seu sogro Jetro. E Deus trabalhando nesse homem. Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, tomando conta dos gados de Jetro, ou Reuel, como tem os dois nomes na Bíblia. E depois, agora você vê ele 40 anos conduzindo o povo. Então Moisés, a Bíblia faz esse paralelo, essa exemplificação com a vida de Jesus Cristo. Ele falou: não, eu não posso ficar aqui agora como faraó, sabendo que eu não sou literalmente um egípcio. Foi a filha de um egípcio que me tomou. Eu sou um hebreu. Meu povo está lá sofrendo e eu aqui, sentado nesse magnífico trono. Na hora do meu café da manhã, do almoço, da janta, essa mesa farta, empregados aos meus cuidados. Não. Eu vou sair daqui, eu vou me tornar um deles. Eu também quero amassar barro com palha para fazer tijolos. Eu quero sentir na pele o que eles estão sentindo. Que coisa, não? Que amor, não? Que profundidade. Deus quer que o reconheçamos, Jesus como Deus e nosso irmão, como Redentor. Ele pagou nossa dívida como nosso irmão, foi enviado pelo Pai para mostrar o caminho para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo não se envergonha de mim e de você, e Ele pede para que nós também não venhamos fazer isso. É como eu acabei de falar aqui da lição diz, em Mateus: aquele que se envergonhar de mim, eu vou negá-lo diante do meu Pai. Terça-feira, carne e sangue como nós. Vamos lá, queridos, o negócio está ficando bom, vamos lá. Levantem as mãos e vamos participando. Carne e sangue como nós. O irmão Góes quer falar. O irmão falou uma coisa muito interessante. Vou pegar o gancho que o irmão falou ali. Ele se pôs no nosso lugar. Às vezes, a irmã White fala que nós estamos numa posição diferente, que conhecemos a Deus, posição diferente em relação ao mundo. E às vezes, nós deveremos nos colocar no lugar daqueles que são pecadores, que são pecadores, que nós éramos pecadores igual ele. Talvez alguém aqui, não sei, né, como alcoólatra, ou usou droga, ou se envolveu com muitas coisas erradas e tal, né? E a gente vive desse outro lado e a gente vê o outro lado como é difícil para essas pessoas. E aí que a gente temos que nos aproximar, sair da zona de conforto e falarmos de Jesus para essas pessoas, que existe uma outra vida além dessa vida que ele está vivendo. Então, assim, Jesus, ele fez tudo isso. E aí, quando você está falando aí que Jesus se fez carne, habitou entre nós, e nós tivemos o privilégio de participar do seu sangue, beber do seu sangue, participar, comer da sua carne, cada dia nós temos na nossa vida que participar e crescer espiritualmente, não é verdade? Sim. Comer, beber do sangue, nada mais é do que significa passar pelas provações que ele passou. Nós vamos passar por tudo isso e vamos estar firmes até a volta de Jesus. A lição vem trazendo aqui no primeiro parágrafo, a partir da pergunta 5, dizendo que a expressão carne e sangue enfatiza a fragilidade humana, conforme Efésios 6,12, e falta de compreensão, como diz Mateus 16:17 e Gálatas 1:16, a sujeição à morte. Jesus foi feito como seus irmãos em todas as coisas, como diz Hebreus 2:17, o que significa que ele se tornou humano. Jesus não apenas parecia humano, mas ele era verdadeiramente um de nós, 100% Deus, 100% homem. No entanto, a carta também diz que o Senhor era diferente de nós em relação ao pecado. Jesus Cristo se misturava, não era misturado.
Uma certa feita alguém chegou e perguntou para os discípulos: por que o seu mestre se assenta e come com prostitutas, ladrões e cobradores de impostos? E Cristo falou: você que está bom, você não precisa de médico. Eu vim para eles que estão enfermos. E o próprio Cristo falou que muitos iriam entrar no reino antes do que esses homens, que se achavam superiores, né? Os fariseus, com seus turbantes, suas barbas longas, seus filactérios, achavam-se que estavam acima do bem e do mal. E aqui então a missão vem dizendo que Jesus Cristo destruiu o poder do diabo, morrendo como a oferta imaculada pelos pecados, tornando-se possível o perdão e a reconciliação com Deus. Jesus também destruiu o caminho do pecado ao nos dar o poder para ter vida justa pelo cumprimento da promessa da nova aliança, de escrever a lei em nosso coração. E ele derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus vivo. A destruição de Satanás, entretanto, acontecerá no juízo final. Você entendeu? A lição no último parágrafo de terça-feira diz que Jesus destruiu o poder do diabo, destruiu o domínio do pecado, derrotou o inimigo, não o exterminou. Ele ainda não foi exterminado. Essa exterminação está lá no livro de Malaquias, capítulo 4. Diz que não vai ficar nem ramo nem raiz. E eles vão se tornar cinza debaixo da planta dos nossos pés. Quando Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Por que ele deu essa ênfase? Porque existe uma videira falsa. Assim como Jesus é videira e tem seus ramos, Satanás também é uma videira falsa e tem seus ramos. Por isso que lá em Malaquias diz que vão ser queimados e não vai ficar nem ramo nem raiz. Quarta-feira, temos mais 10 minutos. 5 minutos de quarta e 5 de quinta. Vamos lá. Quarta-feira, dia 19, nós estudamos sobre aperfeiçoamento por meio de sofrimentos. O que você leu e gostaria de participar? Por gentileza, vamos lá. Aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. O apóstolo diz que Deus aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos, entre aspas. Essa expressão é surpreendente. O autor disse que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, como diz Hebreus 1,3, e que ele é santo, inculpável, sem mácula, como diz Hebreus 4, 7, 9 e 10. Isso significa que Jesus não teve que superar nenhum tipo de imperfeição moral ou ética. No entanto, Hebreus diz que Jesus passou por um processo, se assim podemos dizer, de aperfeiçoamento, que lhe deu os meios para nos salvar. Ele foi aperfeiçoado para ser o nosso Salvador. Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelos sofrimentos para se tornar capitão da nossa salvação. Teve que morrer na cruz como um sacrifício, a fim de que o Pai pudesse ter meios legais para nos salvar. Foi a oferta de sacrifício perfeita e única. Como Deus, ele podia nos julgar, mas com seu sacrifício também podia nos salvar. O Filho aprendeu obediência por meio de sofrimentos. A obediência era necessária para duas coisas, diz a lição: tornar seu sacrifício aceitável, como diz Hebreus 9 e Hebreus 10, e torná-lo nosso exemplo, como diz Hebreus 5. Jesus aprendeu, a obediência porque ele nunca tinha experimentado. Como Deus, a quem ele teria que obedecer? A lição vem fazendo essa pergunta. Como Filho eterno e um com Deus, ele foi honrado como governante do universo. Portanto, Jesus não passou da desobediência à obediência, mas da soberania a domínio e submissão e obediência. Diz que os sofrimentos revelaram Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel. Os sofrimentos não o tornaram mais misericordioso, mas foi sua misericórdia que ele se ofereceu para morrer na cruz para nos salvar, como diz Hebreus 10. Foi por meio de sofrimentos que a realidade do amor fraterno de Jesus foi verdadeiramente expressa e revelada. Isso é algo maravilhoso para nós. Eu, às vezes, quando fico tentando meditar, entre tantas coisas, né? Claro, você também não fica só pensando em coisas de Bíblia e Deus 24 horas por dia, não vamos ser hipócritas, né? Você tem seu dia a dia, as mulheres lavam, passam, cozinham, trabalham, levam filho para a escola, vai buscar, eu trabalho, você trabalha, todos nós trabalhamos, muitas coisas, você tem compromisso com o patrão, com pessoas. Claro que sempre você está antenado. Eu, dentro do meu trabalho, sempre que eu posso, estou dirigindo, o celular está ligado, estou ouvindo hinos, estou ouvindo uma mensagem de algum pastor, sermões que já vi 50 vezes, vou ver mais uma, né? Porque a mente sempre está ativa.
E às vezes eu fico pensando naquele momento em que Cristo estava ali no Getsemane, quando ele falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Já parou para pensar nisso? Se ele fala: Pai, abre os portais do céu, eu estou voltando. Eu não vou passar por cruz nenhuma, não. Eu já estou aqui antevendo o que vai acontecer comigo. Eu vou ser trucidado, chicotadas, vão me furar com a lança, vão me bater com a cana de meio, vão me dar soco, tapa, vão cuspir no meu rosto, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, aqueles espinhos vão entrar na minha testa, na minha fronte. Vou carregar aquela cruz, essa madeira pesada, aquelas lascas da cruz entrando dentro das minhas costas já feridas, dos cortes do chicote. Quer saber? Eu estou fora, Pai. Analisando bem, não vou morrer com ninguém, não. Eles que arrumaram essa confusão, eles se viram. Já pensou? Com o Papai do Céu no controle e com a autorização dele, Satanás já faz o que faz no planeta Terra. Imagine se Deus não tivesse deixado a sua graça e misericórdia sobre nós. Diga, irmão. Achei interessante que Isaías já tinha dito a respeito disso, né? Sim, Isaías 53. Exatamente, eu poderia compartilhar aqui com nós, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre os seus cuidadores como sarado. Mas ele foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a boca. Isso mesmo. Como ovelha foi levado ao matadouro. Da opressão do seu juízo foi tirado. E quem declara a sua geração? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo ele foi afligido. E ele comenta, né? Aí você fala assim: nossa, mas sofreu tanto, sofrimento tanto. Uma coisa é você sofrer e não ter o poder. Agora você tem o poder de se livrar daquele sofrimento, né? Ele tem todo o poder do mundo para acabar com aquele sofrimento, mas a Bíblia fala como ovelha ele não abriu a boca, obedeceu ao secando do Pai ali, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Naquele momento tenebroso em que Cristo estava no Getsemane suando sangue, um anjo veio para confortá-lo, não para salvá-lo. Isso é realmente terrível, né? A gente às vezes não imagina essas coisas, como é que pode ser. Mais alguém quer falar? O Góis, vamos lá. Interessante que quando nós olhamos que Jesus se humilhou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, eu aprendi uma coisa na minha vida, que eu tenho que me humilhar e aceitar os meus erros, as minhas consequências dos meus erros, porque fui eu que errei. E eu devo me humilhar, eu devo me baixar por esses meus erros e tentar consertá-los, esses meus erros, né? Então o ser humano não vê isso com bons olhos, porque Jesus ele veio aqui, ele se humilhou, ele se rebaixou em prol dos nossos erros. E os judeus eles não esperavam o Jesus daquele jeito, eles esperavam Jesus diferente, não é verdade? Até hoje. Mas nós deveremos pegar esse exemplo na nossa vida. Se eu estou sofrendo alguma coisa na minha vida, é pelos meus erros, dos meus pecados que eu cometi alguns anos atrás na minha vida. Mas Jesus está pronto para me resgatar, né? Então a gente tem que se humilhar a cada dia aos pés de Jesus. Sim. Foi dito lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz. Se hoje eu e você temos paz, alguém pagou um preço terrível, né? Hoje estou de boa, estou tranquilo, tá? Salvação está garantida. Está garantida? Tá? Tem muita gente que às vezes não entende ainda essa graça e fazem dessa graça uma desgraça. Acho que foi uma coisa fútil, assim, uma coisa, né? Na lição de quinta-feira diz que Cristo é o irmão como modelo. Há 55 anos atrás, 56, 57 anos atrás, eu era um garoto, um simples menino, morava ali na Vila Mariana na época, meus pais, meus irmãos, e eu admirava o meu irmão mais velho, o jeito dele. E eu, na minha cabeça, menino, criança, 6, 7 anos, quero ser como meu irmão. Era igual as crianças da época. Quando você perguntava para algum menino da época: você vai ser o quê quando crescer? E todo o garoto da época falava que queria ter a mesma profissão do pai. Eu quero ser motorista, quero ser advogado, quero ser dentista, quero ser. Você tinha o pai como modelo, você tinha o irmão como modelo. Nesses últimos anos isso acabou. Você já não tem isso.
Mas a Bíblia vem dizendo que Jesus Cristo, Ele é o modelo a ser seguido em todas as coisas, em todas as esferas. Você que estudou a lição de quinta-feira, dia 20 de janeiro, por favor, participe conosco, dê aí a sua explanação, como que você entendeu a parte de Cristo, o irmão, como modelo. Vamos lá. Silêncio total, hein? Jogar uma agulha no chão e escuta o barulho. Ninguém vai falar nada? Ninguém mais? De novo. Ali. Vai falar? Vamos lá. Eu gostaria de comentar, porque acho que chegamos ao ponto alto da lição, na parte de quinta-feira. Porque o grande conflito que se iniciou no céu Sim. tinha como acusação de Satanás a lei de Deus. A lei de Deus não pode ser cumprida. Essa lei é autoritária, o homem não é capaz de cumprir a lei. E aí vem Cristo para mostrar exatamente aquilo que, uma falsa acusação de Satanás, para mostrar para todo o universo que Deus é amor e a sua lei é amor, e como ser humano ele venceu, como nós também podemos vencer. Amém. E esse ele vem como exemplo. E vem como exemplo. Quando o Satanás fala assim, você não é capaz, você não pode, você é falho, você é pecador, tá? E aí nós temos que olhar para os méritos de Cristo derramado ali na cruz, como exemplo a ser buscado, como exemplo a ser vivido, como um exemplo a trilhar, porque depois que eu aceito Cristo, agora eu tenho que andar o caminho que ele andou, trilhar o caminho que ele trilhou, passar pela vereda que ele passou, e ele foi na frente abrindo o caminho, ele foi na frente mostrando qual o caminho, por onde andar, e agora eu, como seguidor dele, como um discípulo, vou no caminho que ele vai. E ele fala, anda por aqui, o caminho é estreito, não tem ninguém andando, o caminho está estreito, Senhor. A tua lei está sendo jogada por terra. Ele fala, não, o caminho é esse, amar o próximo, aqui, guardar os mandamentos de Deus, respeitar pai e mãe, honrar. O caminho é esse. Mas, Senhor, o mundo todo está no outro caminho, o outro caminho está mais fácil. E ele diz, o caminho é esse, andar por ele. E agora eu tenho que seguir o exemplo dele. E ele diz que é possível. Aqui é o ponto da lição. Nesses últimos dias, meses e anos, trilhar esse caminho. Nesses últimos dias, meses e anos, nós temos visto aí muitas denominações religiosas aparecendo, surgindo. Nós sabemos que sempre houve aí as igrejas tradicionais, assim podemos dizer, a católica romana, a presbiteriana, a batista, a metodista, a anglicana. Mas da década de 60, do ano 65 para cá, começou a surgir algumas denominações. Lá de Miranda, que Deus é amor, Brasil para Cristo. Aí vem o Universal do Reino de Deus, essas que vocês conhecem. E hoje em dia virou moda ser crente. Qualquer camarada que sabe aí meia dúzia de palavras da Bíblia, ele aluga um salão desse tamanho, põe umas 100, 200 cadeiras e ele é pastor. Se eu fosse um homem sem escrúpulo, eu poderia ser um pastor. Eu colocava um salão, colocava lá um nome bonito lá para a minha igreja, pastor Rubens, pronto. Pregar só o que o povo quer ouvir. O que é que o povo pode ouvir? Ilusão, fantasia, né? Então é isso aí. É por isso que muitas vezes eu sempre falo que os bancos da nossa querida igreja, que tem uma verdade ímpar, é assim, vazios. Se nós pregássemos coisas agradáveis, suaves aos ouvidos, isso aqui estaria lotado. E fila para um segundo culto, para um terceiro. E assim seria. Ontem eu até mandei uma mensagem para alguns queridos irmãos, mandei para você também. Diz que nós não somos o açúcar da terra, nós somos o sal. E açúcar é gostoso, né? Você só prega o que o povo quer ouvir. Você é o caramelo da terra. Não, aqui ninguém é caramelo, não. Aqui nós somos o sal da terra. Coisa que muitos não querem, que cospem, que detestam, né? Mas isso só vai ser uma realidade na minha e na sua vida se nós estivermos andando nesse caminho estreito, apertado. É o Cristo quem falou, né? E ele não mentiu para nós. Todo mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Parece uma coisa sem sentido. Já falei isso aqui várias vezes. Como que eu vou ter bom ânimo com um casamento à beira de um divórcio? Com um filho no alcoolismo? Uma filha que engravidou com 16, 17 anos, não sabe nem quem é o pai, né? Um marido alcoólatra que agride, bate, quebra tudo dentro de casa. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, o médico falou que só tem um ano de vida. Tenha bom ânimo, né? Olha, gente, não é fácil, viu? É por isso que ele falou assim, ó, permanecer em mim
E eu vou permanecer em você, porque sem mim nada podeis fazer. É por isso que muitos que realmente, infelizmente, vão vivendo aí um cristianismo sem muito compromisso, num terreno arenoso, quando a chuva cai, essa casa também cai junto. Já fizeram um sinal para mim acabar agora, eu sinto muito, meu irmão. Sábado que vem você fala. Já passou 3 minutos. Né? Mas quer falar? Eu falo. Pode. Engraçado, né? Que ser cristão, como você falou, na nossa época, na época que nós estamos vivendo, para alguns é fácil. Agora, para nós que somos adventistas, é muito difícil. Eu analiso e eu estava comentando com a pessoa: olha, meu amigo, ser um adventista não é para todo mundo. É só para aquele que quer ter compromisso com Deus e andar nos caminhos dele. Ser cristão de qualquer uma outra igreja aí é fácil, não guarda mandamento, não faz nada, né? Então é muito fácil. Agora ser adventista é difícil. Eu escolhi chegar na igreja do Jardim Prudência agora. Cheguei para cá em outubro do ano passado. Eu não sei qual propósito Deus tem me colocado aqui. Mas como eu já falei, e torno a repetir, eu quero realmente vir para somar, quero vir realmente para multiplicar. E eu espero que a igreja, com o novo pastor que vai chegar e a liderança atual, possa realmente ser uma liderança firme, unida, num só propósito. Procurar realmente unir a igreja em vigílias, em estudos da palavra de Deus, para que a igreja se solidifique. Tem os momentos sociais, isso é bom, tem o seu momento. Hora de um almoço, de um lanche, às vezes um passeio em algum determinado lugar, tudo isso é bom. Mas é um cristianismo ainda muito fraco isso. Nós temos que fazer aquilo que o livro de Joel pede. Reunir o povo, proclamar em um dia de jejum, chorar no altar. É isso que nós estamos precisando. É aquilo que eu falei em 2020. Quem estava preparado para a Covid-19 em 2020? Ninguém. O Covid pegou todo mundo de surpresa. E tem coisas vindo por aí, queridos. Vamos nos preparar para o que está vindo por aí. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação de todos e um bom sábado. Que Deus nos guarde. Obrigado, irmão Rubens, pela explanação da lição, que enriqueceu ainda mais o nosso estudo. Agora nós teremos uma mensagem musical com a irmã Thelma. Só para concluir a ênfase da lição sobre o nosso Jesus Redentor, eu vou cantar a capela Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor, foi subindo qual renovo, feito raiz em terra seca, fugiu de si, beleza vil, certamente sobre si levou as nossas dores, bravamente carregou as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, sarados, sarados. Amém.